Bom dia, irmãos. Hoje tivemos alguns probleminhas ali de novo na nossa mesa de som, né, em relação à transmissão. Então hoje a gente não vai conseguir transmitir ao vivo, mas nós já estamos gravando, né, esse culto e mais tarde a gente vai subir para o YouTube, né? Mas isso daí é uma coisa para nós resolvermos mais tarde. Mas eu gostaria então de convidar vocês, irmãos, a nesse momento, juntos aqui, começarmos esse culto com uma oração, né? Agradecendo a Deus por estarmos aqui, mesmo com tantas diversidades, mesmo com tantas lutas, o Senhor tem cuidado de nós. E também, mais uma vez, lembrarmos do pastor Diogo, que hoje, mais uma vez, está ausente aqui na igreja, mas está na missão, né? Ele foi para Boston, tá indo lá para divulgar a nossa igreja, para continuar esse ministério, né? Para que nós possamos crescer, né, aqui por todo os Estados Unidos, como missão, com a pregação do Evangelho, e que nós possamos orar pedindo que o Senhor continue abençoando o pastor Diogo lá onde ele está, e que ele nos abençoe aqui, e que aqueles que estão a caminho possam chegar em segurança, os que serão abençoados com esse vídeo mais tarde possam também ser tocados por Deus, e que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Amém? Vamos orar? Amado Deus, amado Pai, Senhor, estamos alegres, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos preservou, ó Pai, em vida, o Senhor nos preservou em saúde, e o Senhor cuidou de nós até que nós pudéssemos chegar aqui, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor está a todo momento, ó Pai, providenciando, ó Pai, o melhor, cuidando de nós, mesmo quando nós não entendemos, ó Deus. Nós podemos ter a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, e que todas essas coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Muito obrigado. Senhor, também lembramos aqui agora, ó Pai, do seu servo Diogo, ó Deus, que está em Boston, cumprindo o seu mandamento, ó Deus, nós te clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha fazer essa viagem dele bem-sucedida, que ele possa pregar o seu evangelho, ó Pai, que vidas possam ser tocadas, e que a missão, ó Deus, aqui nos Estados Unidos, ó Pai, com o povo de língua portuguesa, cresça, ó Pai, para que nós possamos alcançar mais pessoas para o Teu reino, ó Deus. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos usar também durante a semana, para que nós possamos comunicar, ó Pai, o Teu Evangelho, para que nós também possamos ser agentes participantes da Tua missão, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, no momento deste culto, o Senhor recebe o louvor, ó Pai, e nos abençoe até o momento da mensagem, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. É que oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu gostaria então de convidar os irmãos a ficar de pé e que nós possamos ler agora Hebreus 10, 24 e 25. E diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Aqui o autor de Hebreus, irmãos, escreve a um povo que estava sendo perseguido. Tanto é que ele não se apresenta com o seu próprio nome justamente por essa circunstância de perseguição. Então nós até hoje não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas nós sabemos o que ele passava. E naquele momento, os cristãos que se ajuntavam eram perseguidos. Mas mesmo assim, o autor aqui de Hebreus, ele fala: vocês se reúnam e continuem louvando ao Senhor. E é o que nós podemos fazer aqui hoje. Mesmo não estamos em contexto de perseguição, não estamos sofrendo grandes perturbações, nós não estamos sendo proibidos de pregar o Evangelho, mas quantas vezes nós não deixamos de congregar por pequenas questões, não é verdade? Que nós possamos aproveitar então essa manhã, essa oportunidade que Deus nos chama a louvar o seu nome. Amém? Vamos fazer isso? Amém. Bom dia, os meus irmãos que estão aqui, os que estão do outro lado dos sons, né, desses sons, de todo o Brasil. Tem ouvintes que estarão adorando a Deus conosco nesse culto. Declare a Deus seu amor, exalte a Deus como seu libertador, invoque-o como aquele que é digno de ser louvado. Você tem a chance de expressar seu amor, sua fé, sua esperança em Deus aqui nessa manhã. O seu amor
ele é centralizado na pessoa de Deus. O nosso amor está centralizado na pessoa de Deus. E Deus, ele é o nosso refúgio, é a nossa cidadela, a nossa rocha, o nosso libertador, o nosso escudo. Ele é a nossa força, é ele que propôs no coração dele nos escolher, né, e declarou a nós a liberdade tão maravilhosa que nós temos alcançados hoje. Ele baixa os céus nessa manhã de domingo e ele veio voando nas asas do vento. Ele faz isso com uma rapidez imensa. Ele vem para livrar aqueles que nele refugiam. E aqui está um povo que se refugia em Deus. E quando Deus se manifesta, até a terra treme. Os nossos corações ficam comovidos, cheios de graça e de amor. E quando nós entendemos isso, nós cantamos com muita alegria, com muita gratidão. É o que nós vamos fazer agora. Vamos lá, meus irmãos? Amém, Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. E bendito seja o Senhor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bem suave agora. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui, presente aqui. Aleluia, Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui na tua casa com nossos irmãos para louvarmos e engrandecer ao único que é digno de todo louvor nessa manhã. Nós rendemos louvores e graças, ó Pai. Receba o nosso louvor e abra os nossos corações para ouvir a tua palavra nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem tomar os seus lugares. E nesse momento, já diante da presença de Deus, nós temos a oportunidade de reconhecer a santidade de Deus e nos achegarmos humildemente,
clamando pelo seu perdão, confiantes de que Ele é fiel para nos perdoar. E Mateus 10:32 diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Aqui, palavra de Deus, né? Jesus dizendo: todo aquele que me confessar. E confessar aqui em que sentido, irmãos? É de declarar que Jesus é o nosso Salvador, de que Jesus é o nosso Senhor, e receber então esse sacrifício que Ele fez por nós. Ele se entregou para a morte que nós deveríamos morrer, para que nós pudéssemos caminhar, viver conforme Ele viveu. E essa é a promessa que Ele nos dá. Todo aquele que confiar na sua obra, Ele estará diante de Deus rogando por nós. E é nessa confiança agora que eu quero clamar, que eu quero convidar você a junto comigo clamar a Deus, para que nós possamos encontrar perdão diante de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, amado Pai, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos nessa manhã, ó Deus, porque Tu és santo, ó Deus, Tu és poderoso, o Senhor é a fonte, ó Pai, de todo dom perfeito, ó Deus. Tudo que é bom, ó Pai, provém de Ti, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por isso. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem preparado, ó Pai, um povo para Ti. E Deus, todas essas coisas o Senhor faz pela sua vontade, ó Pai. Todas essas coisas o Senhor faz pelo Teu querer e pelos Teus decretos, ó Deus. Nós não temos participação em nada, em nem merecimento, não temos mérito, ó Pai, em nada que o Senhor faz. Nós apenas confiamos no Seu Filho Jesus, ó Deus. A nossa única participação, ó Pai, está em receber o sacrifício do Seu Filho. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é quem nos restaura, o Senhor é quem nos alcança. Muito obrigado, ó Deus, porque antes de sermos chamados amigos de Deus, antes de termos a reconciliação, num período ainda de guerra e rebelião contra Ti, o Senhor nos amou, ó Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor preparou o selo de paz através do Seu Filho Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é que acabou essa guerra, Senhor. Muito obrigado. E Deus, recebendo todas essas bênçãos, Deus, ainda nós sofremos com as consequências do nosso pecado. Nós ainda sofremos influências, ó Pai, da nossa natureza pecaminosa. E mesmo, ó Deus, o Senhor tendo nos restaurado, mesmo o Senhor nos selando com a Tua santidade, nós ainda caímos, ó Deus. Por isso pedimos perdão. Senhor, tem misericórdia de nós tão pequenos, ó Pai, miseráveis. Por favor, Senhor, continua nos cobrindo, ó Pai, nos protegendo. Nos ajude, ó Pai, a caminharmos cada vez mais perto, ó Pai, mais próximo de Ti. Sendo semelhantes ao Seu Filho Jesus, nos ensine, ó Deus, através das Suas ferramentas, através dos Seus meios, ó Pai, que o Senhor sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos, ó Deus. Nos ajude a crescermos, ó Pai, na comunhão contigo, com o Seu Espírito Santo, com o Seu Filho Jesus, e que nós possamos, ó Pai, sermos aperfeiçoados, ó Pai, santificados através das obras do Seu Filho Jesus em nossas vidas, Senhor. Pai, continua recebendo louvor do Seu povo, ó Pai, nesta manhã. Restaura-nos, ó Pai, limpa-nos dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajude a caminharmos cada vez mais em santidade, Senhor. E tudo isso nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela perfeita obra do Seu Filho Jesus naquela cruz, que nos salvou e que nos redimiu, ó Pai. Que nós oramos agradecidos, ó Pai,
por toda a obra que o Senhor faz e que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Em nome do seu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos? E ainda diante da presença de Deus, nesse momento de gratidão, reconhecendo o sacrifício de Jesus, que é o maior dos tesouros que o Senhor Deus nos deu, gostaria de ler com vocês Provérbios 24. Quem dá liberamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém, mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Irmãos, domingo passado nós aprendemos aqui a respeito sobre a diferença do rico e do pobre diante de Deus, e nós vemos que para o mundo tudo aquilo que é acúmulo, tudo aquilo que é vantagem, tudo aquilo que é lucro, murcha como a flor diante do sol. O sol vem e seca a folha e a beleza é momentânea. E é aí que nós nos paramos e nos perguntamos, para que estamos ajuntando tanto? Para quem estamos deixando? Muitas vezes nós estamos acumulando para usufruir, até que o dia de usufruir não chega, e nós perecemos, e não aproveitamos aquilo que o Senhor nos tem dado. E é por isso que, junto com o Evangelho, vem o equilíbrio, e junto com o equilíbrio nós entendemos quem é Deus nas nossas vidas, e é Ele quem provém todas as coisas. E nesse momento, reconhecendo que Deus tem cuidado de nós, reconhecendo que Ele é o nosso tesouro, e que não há como nós retribuirmos a Deus, que nós entendemos que mesmo assim é importante nós sermos gratos dentro das nossas possibilidades e das nossas condições. E esse momento que nós separamos aqui de entrega de oferta, é um momento onde nós apresentamos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, e não na expectativa do que Ele nos dará, mas reconhecendo que em Jesus nós já temos todas as coisas. Amém? Então, se você é visitante, não fique acanhado, não fique constrangido, essa é um mandamento que nós entendemos do Senhor para o seu povo, e é por isso que nós separamos esse momento. Se você já é membro da igreja, entende esse mandamento de Deus, esse é o momento para nós apresentarmos as nossas ofertas ao Senhor. E junto com os nossos tesouros, nós também louvaremos a Deus em formas de cânticos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos. Vamos cantar esse louvor, como nós estivéssemos diante da cruz, porque a cruz revela o amor de Deus, o que Ele fez por nós. E revela também quem nós somos. Somos um povo casca grossa, insensíveis muitas vezes, mas que nessa manhã o Espírito de Deus possa nos sensibilizar, possa nos atrair e possa nos conscientizar de que nós estamos na presença de Deus, não é de governos terrenos, não. Nós estamos aqui diante de um Deus que governa todas as coisas. Vamos louvar o Senhor com o coração quebrantado, meus irmãos. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De novo pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Doce graça do meu Senhor, do nosso amado Jesus Cristo, que pagou naquela cruz por nós todos os nossos pecados. Aleluia, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando, meus irmãos. É muito bom cantar para Deus, né? Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala. Ouvem-se as suas vozes por toda a extensão da terra e a sua palavra até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram os corações. Que as nossas palavras sejam palavras agradáveis a Ti, Senhor nosso Deus. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos de paz, Senhor. Sejam pensamentos, Senhor, de amor.
sejam pensamentos, Senhor, de liberdade em Cristo Jesus. Que nós pensamos, Senhor, conforme a mente de Cristo. Que nós possamos, Senhor, te honrar e te louvar. Que esse culto seja, Senhor, um verdadeiro culto de adoração a tudo que o Senhor fez por nós, a tudo que o Senhor ainda fará e por tudo que o Senhor é. Porque é para o Senhor este culto de louvor a Ti. Senhor, muitas pessoas estão, Senhor, cultuando a Ti. Muitas que não conhecemos, mas o Senhor é um Deus sabedor de todas as coisas. O Senhor conhece o mais íntimo, o interior de cada ser humano, de cada criatura sua, de cada filho seu. E o desejo da igreja aqui de Filadélfia, nós como os filhos teus, Senhor, é que cada coração seja, Senhor, agraciado com uma porção da tua bênção nessa manhã de domingo, Senhor. Que haja salvação, Senhor. Que haja cura também, meu Deus, libertação. Liberta, Senhor, os oprimidos. Liberta, Senhor, da depressão. Liberta dos conflitos interiores. Dê, Senhor, segurança em Ti. Aqueles que estão inseguros, Senhor. Aqueles que estão insatisfeitos, meu Deus, que eles possam experimentar, Senhor, a satisfação nessa manhã. A satisfação de servir a um Deus tão grandioso em amor. Que essa seja uma manhã de salvação. Que essa seja uma manhã de cura. Que o Senhor possa nos aperfeiçoar, Senhor. Que o Senhor possa nos cingir de força, de graça, meu Deus. Que nós possamos começar essa semana, Senhor, e prosseguir em Ti, na Tua presença. Guarda o pastor Diogo, Senhor, o irmão Júnior, a família do pastor Diogo, a família do Júnior, Senhor. Guarda o Teu povo, aqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui por uma razão ou por outra, o Senhor sabe. Mas que eles também não sejam isentos das Tuas bênçãos nessa manhã de domingo. Alcance os nossos filhos, Senhor. Alcance os nossos netos, Senhor. Alcance, Senhor, a nossa descendência com a Tua salvação gloriosa. Salva o povo brasileiro, Senhor. Oh, meu Deus, que haja um avivamento. Também quero Te pedir em prol, Senhor, do povo judeu. Senhor, que haja salvação. Que os judeus venham, Senhor, converter a Ti, meu Deus. Que eles possam se experimentar, Senhor, um avivamento. Porque com isso a Tua igreja também será beneficiada. Eu Te clamo, Senhor. Eu clamo a Ti pelo povo judeu, meu Deus. Que a Tua palavra continue se cumprindo. As Tuas promessas continue se cumprindo sobre a nação de Israel. Onde quer que haja um israelita, Senhor, que haja conversão, Senhor. É o desejo da Tua igreja, que haja paz em Israel. Abençoa-nos como Teu povo, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra. Abençoa o ministro dessa manhã, o irmão Vinícius, Senhor. Enche ele de graça, de sabedoria, Senhor, para que tudo que for semeado, Senhor, possa encontrar uma terra fértil em nossos corações. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. E nesse momento agora de declaração de fé, gostaria de, junto com a igreja, nós vermos a pergunta 26. Como exerce Cristo as funções de rei? Eu convido a igreja a responder comigo. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Amém, irmãos? Estudando a carta de Tiago, né, nós vemos que existe perseguição, existe provas, né, existem dificuldades na vida do crente, e muitas vezes nós nos perguntamos, onde está Deus, né, onde está Jesus? E a Bíblia responde essa pergunta, Ele está governando, e todas as coisas estão debaixo de suas mãos, e nós podemos confiar que Ele está cuidando de nós. Amém? Gostaria de chamar as crianças aqui a vir à frente, para nós orarmos por elas, pedindo a Deus que venha preparar esse campo frutífero no coração deles, para que eles possam ouvir a palavra de Deus e que isso possa dar frutos, né? Nós entendemos que eles são a igreja de hoje e os líderes de amanhã, né? Vamos orar a Deus para que eles possam permanecer diante de Deus
e que em breve eles possam exercer aqui também, junto conosco, a liderança, né, e servindo o povo de Deus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, amado Pai, Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de termos nossos filhos, ó Deus, na Tua presença. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que, primeiramente, eles são Teus, ó Pai, eles são heranças Suas para nós, Senhor. E por isso nós não retiramos eles das Suas mãos, ó Pai, porque eles são Teus. Cuida deles nesse momento agora do culto infantil, Senhor, que não é apenas uma sala para separá-los, mas é um lugar para eles ouvirem a Tua palavra, que eles possam receber e que possa frutificar. Abençoa os professores que irão dar a palavra e abençoe, ó Pai, também aqueles filhos que não estão aqui hoje nessa manhã, aqueles que se perderam, ó Deus, aqueles que se esfriaram na fé. Clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor cuide de todos os Seus filhos, ó Pai, desde os pequenos até os mais velhos. Senhor, alcança, ó Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, clamamos a Ti. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Podem todos tomar os seus lugares. Obrigado. E continuando aqui, né, o estudo da nossa carta de Tiago, né, obrigado, Caio. O livro de Tiago, ele se assemelha muito, né, com os livros de sabedoria da Bíblia, lembra muito Eclesiastes, lembra muito Provérbios, e é por isso que é um livro que nos ensina a crescer em sabedoria diante de Deus. E dando continuidade, então, a esse estudo, semana passada nós vimos a relação das dificuldades que enfrenta o homem pobre, as dificuldades que enfrenta o homem rico, e hoje nós vamos continuar na mesma passagem, né, os versículos subsequentes. E lá, então, nós vamos ver hoje Tiago 1, do 12 ao 18. Vamos ler, então, a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus, gratos por mais uma porção da sua palavra? Amado Deus, amado Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, por todo este momento do culto, ó Pai, por o Senhor nos receber, ó Pai, na tua presença, pelo convite a te louvar, ó Pai, exaltar, ó Pai, os seus atributos, gratos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, agora pela leitura da Tua palavra, ó Pai, e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir os nossos ouvidos, o entendimento, que a Tua palavra encontre um terreno fértil, ó Pai, para frutificar, ó Pai, que nós possamos sair daqui nesta manhã transformados e edificados pela Tua palavra, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de ler com vocês, né, versículo a versículo, como eu tenho aprendido a estar aqui, né, diante de vocês, expondo a palavra de Deus. E lembrando mais um pouco a respeito do que nós temos estudado no livro de Tiago. Tiago, ele vem falando sobre, então, as provações, sobre as perseguições, aquele tempo difícil que aqueles homens estavam passando, havia fome, né, havia todo tipo de caridade, de carência naquele povo, existia a presença de muitos pobres, e muitos deles eram os que se convertiam a Deus, crendo que em Deus haveria, então, a salvação, de que em Jesus Cristo eles seriam sanados todas as suas necessidades. E por conta de todas essas tribulações, essas lutas, Tiago escreve essa carta a eles. E hoje nós vamos dar continuidade aqui. Eu gostaria de ler com vocês versículo a versículo. E o primeiro, versículo 12, diz assim:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Tiago aqui começa chamando então de bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele termo que eles usavam para descrever uma pessoa que era muito feliz. Era uma felicidade completa, uma felicidade plena. Né? E em contraponto com o versículo anterior que nós estudamos semana passada, que fala a respeito do homem rico e da sua beleza como uma flor que murcha e seca, aqui nós vemos uma felicidade que não provém simplesmente do que é material, não vem daquilo que simplesmente nós temos hoje e que amanhã passa. Nós temos uma felicidade completa e que não está ligado a algo que pode ser tomado de nós, algo que pode ser roubado, mas é um presente que nos foi garantido por Deus e que está selado em nossos corações, que é a salvação. E Tiago começa falando então que esse homem é bem-aventurado. Qual homem? O homem que suporta e que persevera. Né? Tiago já falou no início da carta que nós, quando sermos provados, é para que nós sejamos muito felizes, que nós fiquemos contentes com as dificuldades. Então ele vai chamar que esse homem que se alegra na tribulação, esse homem que clama depois a Deus por sabedoria, para que Deus venha instruí-lo, e esse homem que tem glória na sua dignidade, na sua insignificância, como nós vimos no domingo passado, é este homem que, após passar por todas essas provas, conseguir entender que as provas é para aperfeiçoá-lo, conseguir entender que as provas é para que não seja encontrado nada nele de falta, mas que ele possa ser cheio da sabedoria, para que ele possa encontrar dignidade na cidadania que Deus deu para ele, que é uma cidadania celestial. É nisso que Tiago vem chamar aqui agora o homem que consegue adquirir todas essas características. Esse homem é bem-aventurado. E ele receberá de Deus, então, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Uma das coisas, irmãos, que nós podemos, muitas vezes, né, no meio das tristezas, no meio das dificuldades, é questionar a Deus, né, o porquê de nós temos que passar pelas tribulações, pelo porquê de nós temos que sofrer tanto nessa terra. E uma coisa que que muitas vezes passa desapercebido por nós, é que no nosso dia a dia, várias vezes, nós provamos as coisas, nós testamos as coisas, e nós não ficamos indignados quando nós temos que ir ao centro para tirar a carteira lá de habilitação. Nós não ficamos indignados porque alguém está nos provando se nós temos capacidade ou não de tirar a carta. Nós simplesmente vamos lá, provamos que temos capacidade, entendemos a lei e somos aprovados. Nós não estamos indignados levantando cartazes contra o governo falando por que estão nos provando. O chefe de cozinha, quando está fazendo ali seu alimento, ele tem que pegar aquele caldo ali, experimentar, mas ele não experimenta aquele caldo na intenção de jogar o caldo fora. É para ver se está faltando algo naquele caldo, e ele coloca mais tempero, ele acrescenta algo a mais. E nós não ficamos indignados por conta dessas coisas, mas nós nos questionamos aonde está Deus quando as provas vêm para nós. E é aí que nós começamos a nos questionar a respeito de Deus, da bondade de Deus, da soberania de Deus. E vem até aquela frase, né, que até já foi mencionada em alguns filmes, de que Deus não pode ser todo-poderoso, porque se ele for todo-poderoso, ele não é bom. Por que essas coisas que acontecem no mundo? E aí ele questiona Deus. Ou Deus é todo-poderoso e é mau, porque permite o mal, ou ele é bom, mas ele não é todo-poderoso, porque ele não consegue impedir as coisas ruins no mundo, né? Só que isso é uma falsa afirmação, isso é uma mentira de Satanás, porque Deus é soberano, e Deus é santo, e Ele nos garante a vida eterna, Ele é que é a fonte de todas as coisas que são boas. E quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos que a todo momento o Senhor tem preparado uma nação para si. No Jardim do Éden nós vemos ali que Deus preparou tudo bom, mas o homem escolheu se rebelar e caminhar à distância de Deus. Ele escolheu virar as costas, e então nós hoje, nós experimentamos todas essas provas, todas essas dificuldades, por conta de consequências do nosso pecado.
Mas Deus sendo soberano, Deus sendo perfeito, Deus sendo santo, até mesmo aquilo que era para ser maldição contra nós, Ele usa e Ele trabalha para nos aperfeiçoar. E em resposta a esse homem que entende isso, que caminha diante de Deus, quando ele se encontra aprovado diante de Deus, então nós temos essa promessa de que ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. E aqui, irmãos, existe muito debate a respeito de que coroa seria essa, né? Até mesmo quando eu era criança, nas escolinhas, né, de ministério infantil, essas coisas, a gente geralmente fazia, né, recorte de coroas, e ali a gente colava pedrinhas, e cada boa ação que a gente fazia era uma pedrinha que era colada naquela coroa, porque no céu nós receberemos a coroa da vida, né? E essa é uma boa forma de ensinar os nossos filhos, né? Mas, na verdade, aqui o texto ele não diz a respeito de uma coroa de ouro, uma coroa de reis, não é uma glória que nos será nos dada, não é nesse sentido, mas é no mesmo sentido que Paulo também escreve, de que todo aquele que corre, corre esperando receber o prêmio. E aqui a coroa que Tiago aqui também usa como exemplo é essa coroa, que era comumente feita com louros, né, com ramos de flores, e era entregue para aquela pessoa como um prêmio de ter conseguido terminar, de ter chegado em primeiro lugar naquela disputa. E aqui é o que Deus nos promete, que nós receberemos então essa coroa. E irmãos, uma das coisas também que nós podemos nos questionar então é pensando, então eu ganho a coroa porque eu estou conseguindo correr, é porque eu consegui terminar a corrida, então eu sou merecedor, é por isso que eu vou ganhar. Então a minha vida cristã aqui, tudo que eu sofro é pensando naquilo que eu vou receber? Isso é um questionamento válido que nós podemos fazer tudo, mas isso também é uma mentira de Satanás. Nós não estamos aqui por interesse, nós não estamos aqui simplesmente sentados esperando receber uma vantagem futura de Deus. Nós não estamos aqui, de novo, com aquela planilha de boas ações, aquela planilha de características, aquelas coisas que nós devemos fazer para alcançar, então, a coroa. Não, na verdade, aqui é mais uma vez aquele esquema que a Bíblia sempre mostra, né, que é a verdade do já e do ainda não. Nós já somos salvos, nós já somos separados por Deus, nós já somos chamados santos por Ele. E é por isso que nós, então, caminhamos nessa corrida. É por isso que nós estamos nessa jornada. Nós não obedecemos a Deus a fim de conquistar algo, mas nós obedecemos a Deus em resposta àquilo que Ele já fez por nós. E, mais uma vez, essa coroa da vida vai ser um gozo pleno na presença de Deus. A vida eterna, nós não estamos aqui simplesmente buscando a vida eterna pela vida eterna. Né? Até mesmo quando eu estava escrevendo aqui esse sermão, estudando, eu lembrei daquele filme lá, Os Piratas dos Caribes, né? Com o Johnny Depp lá. E o primeiro filme ele é muito bom, né? Os outros foram ficando ruins, mas o primeiro é muito bom. Porque ele mostra o capitão Jack Sparrow lá com os marujos, e eles vão correndo atrás do quê? De um tesouro. De um tesouro perdido. E quando eles encontram um navio inimigo, ele descobre que aquele capitão ele já possuía, né, aquele tesouro, só que junto com aquele tesouro veio uma maldição. A maldição da vida eterna. E olha como é interessante, né? Muitas vezes nós aqui nos preocupamos em viver bem, envelhecer bem, mas o próprio mundo entende que a busca pela eternidade é uma coisa que é impossível nós abandonarmos. Deus colocou a eternidade em nossos corações, mas a eternidade longe de Deus, a eternidade simplesmente pela eternidade, a vida eterna, é uma maldição. Porque no próprio filme mesmo do Pirata dos Caribes, mostra que aquele homem velho que cobiçava poder, que cobiçava mulheres, bebidas, tem uma hora que ele toma o álcool, né, ele toma ali a sua bebida, só que mostra que aquela bebida ela passa por nada. Porque aquele homem, apesar dele ter a vida eterna, dele não morrer, ele é como um morto vivo, ele é como um zumbi. Então ele já não sente mais o gosto de nada, ele já não sente os prazeres, ele até mesmo fala que nem mesmo o vento do barco, que leva o barco, ele sente mais no rosto. E muitas vezes a gente
vê na história literatura dizendo isso, de homens que foram amaldiçoados com a vida eterna. E que por causa disso viram seus cônjuges, seus filhos e todos os seus queridos morrerem. Porque é impossível você receber o presente da vida eterna, mas você ser incapaz de resolver os problemas do mundo. E é por isso que a busca pela vida eterna também é perca de tempo, é perdido. E o que então nos faz almejar a vida eterna? O que nos faz então ser diferente desses homens que buscam os prazeres eternos, que buscam se deleitar eternamente nas coisas que estão na terra? O que nos faz diferente não é que nós buscamos a vida eterna pela vida eterna, nós buscamos a presença de Jesus completa. É nisso, quando nós aqui pensamos na vida eterna, eu acredito que todos nós aqui lembramos do céu, lembramos das coisas que haverão de vir, lembramos que nós teremos o deleite completo da presença de Jesus, não apenas ter a vida eterna, né? Eu fico me imaginando, gente, se não fosse para trabalhar na obra de Deus, trabalhar, meu Deus do céu, acordar cedo é muito difícil, né? Eu não sei se você tem dificuldade de acordar cedo aí como eu tenho, mas, meu Deus, se eu pensar que eu vou viver eternamente, eu vou ter que ir a trabalhar eternamente para me sustentar, não. Vamos dar cabo da vida e acabou, não quero, porque é sofrimento. Mas no céu, não, nós teremos a coroa da vida eterna. Nós teremos essa presença de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. E é disso que Deus nos promete nos entregar. Essa é a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. E Tiago, agora aqui também, ele vai começar a exortar a essa sua audiência, ele começa a exortar esse povo que está sendo perseguido a respeito da tentação de colocar a culpa em Deus. E vamos lá. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos examinar aqui esses versículos, né, do 13 até o 15, e vamos ver o que Deus tem para falar para nós. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. E aqui a gente pode, né, irmãos, cair nesse engano de colocar a culpa em Deus pelas dificuldades que passamos, pelas provações, e falar que Deus é responsável pelo mal no mundo. Mas a verdade aqui que Tiago quer trazer para esse povo, Tiago não está preocupado aqui, irmãos, em explicar a origem do mal. Não, Tiago aqui não está querendo explicar se foi Deus que criou o pecado, se foi o homem que criou o pecado, ou se foi o diabo que criou o pecado. Não. Tiago aqui não está preocupado em explicar a origem do pecado, mas ele está aqui com a intenção de tirar Deus, de separar Deus, e no sentido aqui de santidade, porque Deus é santo. E sendo Ele santo, Ele não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Porque se Ele não pode ser manchado pelo mal, Ele não pode tocar ninguém com maldade. E isso é uma das bênçãos que nós temos nos atributos de Deus, de que Deus é imutável, de que Deus é santo. Se Deus é santo, então Ele não pode fazer mal para mim. Se Deus é santo, tudo aquilo que Ele faz é bom. Até mesmo aquilo que parece ser ruim à primeira vista, Deus usa para nos transformar, para nos aperfeiçoar. E aqui ele diz, ninguém ao ser tentado. E isso, irmãos, era a realidade daquele povo, porque nessa busca de conhecer a origem de todas as coisas e entender que, sim, Deus fez todas as coisas, Deus é a fonte de tudo, Deus é a causa principal de todas as coisas, muitos judeus antigos, rabinos, mestres, procuravam também entender de onde que veio o mal, de onde veio o pecado. E alguns deles caíram nessa tentação de explicar que Deus é a origem do mal. Isso é um engodo, isso é uma mentira de Satanás, e isso é uma coisa, é uma teologia que Tiago está tentando exortar desse povo, tirar da mente desse povo, de que Deus não é o responsável pelo mal, e a ninguém tenta. E isso, irmãos, pode parecer óbvio ou não, dependendo da sua linha aí de convicção, mas isso é uma coisa que nós enxergamos na Bíblia.
Diversas vezes nós vemos homens atribuindo a Deus a culpa das coisas do mundo, começando por Adão. Quando Eva apresentou ali o fruto, porque ele foi apresentado pela serpente e Adão caiu, quando Deus foi questionar Adão, o que Adão respondeu? A mulher que tu me deste. Em primeiro lugar, Adão não estava atribuindo a culpa na mulher, ele estava botando a culpa em Deus. Foi a mulher que você me deu. E quantas vezes nós também não fazemos isso diante de Deus? Quantas vezes nós não somos especialistas em botar a culpa nos outros? Eu não vou ser aí louco de falar que a culpa é de Deus, mas a minha esposa aqui, que eu tenho aqui, que está me levando para o mau caminho. Né? Eu tenho a bênção de ter 2 meninos, né, em casa, de idade semelhante, e às vezes eles estão lá brincando e de repente a gente ouve um barulho, ouve uma confusão lá e a gente vai ver o que é, né? E a gente pergunta para eles, o que está acontecendo aqui? E o Vicente, que já fala, baby, e já aponta o dedo para o baby, que é o Benício. E fala, irmãos, isso daí é da nossa natureza, né? Desde pequeno, eu não ensinei o Vicente a botar a culpa nos outros, mas isso aí está o quê? Está atrelado. O homem, quando escolheu abandonar Deus, Adão, o único homem que nós entendemos que esse sim tinha a sua livre escolha, o seu livre-arbítrio, ele fez a escolha de caminhar longe de Deus. E nós hoje, nós vivemos nas consequências do pecado. Nós já nascemos pecadores. E até mesmo os nossos pequenos filhos têm que ser ensinados. Né? Até mesmo os nossos filhos, quando nós vemos cometendo algo ruim, como Deus também nos corrige, nós corrigimos nossos filhos. E nós não ficamos indignados quando nós vemos algum pai disciplinando o filho. Nós entendemos, é natural. Mas quando Deus nos disciplina, mas quando Deus vem nos provar, aí nós começamos a questionar. E aqui Tiago também vai entrar nesse celeiro de qual é a diferença, então, entre a provação e a tentação. Como que eu consigo distinguir que eu estou sendo provado e isso provém de Deus? Deus nos prova, Deus nos transforma, Deus nos aperfeiçoa. E como que eu vou saber que eu não estou sendo tentado pelo inimigo? Como que eu vou saber que eu não estou sendo tentado pela minha cobiça? E Tiago aqui, então, ele vai começar a falar a respeito disso no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Irmãos, aqui cada um conhece a si, cada um aqui conhece a sua natureza e cada um sabe aqui onde está a sua dificuldade. Talvez se eu colocar se eu colocar minha carteira aqui na mesa, muitos irmãos vão olhar e falar assim, você esqueceu. Talvez alguma pessoa possa ser tentada a pegar, não vai ter dinheiro nenhum, né? Coitado. Mas a pensar que tem alguma coisa ali e tentar roubar. Cada um sabe aonde que está a sua falha, onde que está as suas dificuldades, e tudo isso nasce de onde? Isso tudo nasce da nossa cobiça. Tudo isso nasce da nossa vontade. Nós até entendemos que nós podemos escolher sim o que fazer. Eu posso escolher roubar e eu posso escolher não roubar. Eu posso escolher matar e eu posso não escolher não matar. Ok, a escolha é sua, mas o seu desejo vem da onde? De onde que brota a sua ambição? De onde que brota a sua cobiça? Nós não sabemos. Eu não pedi para nascer com certos impulsos, eu simplesmente os tenho. E eu creio que você também é igual. Eu sei que tem coisas que você não escolheu ter, você simplesmente tem certos impulsos. E exatamente são esses impulsos que aqui Tiago está chamando de cobiça. E Tiago, como ele já tem escrito aqui, através da sua carta, vários exemplos a respeito da natureza, já tem falado a respeito do homem que é como a onda, que vai e volta, sobre o homem rico, que é como uma flor que murcha diante do sol. Tiago aqui agora vai falar a respeito de atrai e seduz. E aqui a gente não consegue fazer esse link, né, porque nós estamos muito longe do tempo que recebeu essa carta, mas no original, aqui essa palavra atrai e seduz, elas têm origem na pesca. E aqui é justamente nesse sentido de um peixe que, através da sua cobiça, olha aquele anzol, olha aquela isca e ele morde aquela isca. E ele é atraído pela sua cobiça e ele é seduzido. E a palavra aqui, atrair, no original, ela traz um sentido de que é lançado fortemente, ele é arrastado com muita força
para fora. E é assim. Nós, irmãos, nós muitas vezes, né, nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos aquele pecado de estimação que nós temos e nós falamos, não, mas isso aqui não dá nada, ninguém nem está vendo. Isso aqui é só eu comigo mesmo. E nós não conseguimos ver as consequências dos nossos pecados. Mas a verdade é que o pecado, depois que ele nasce, ele nos arranca, ele nos puxa com força. E se Deus não tiver misericórdia, e se Deus não continuar agindo com a sua graça diante de nós, nós não conseguimos refrear os nossos impulsos e cada vez nós somos levados cada vez a cometer mais atrocidades. E é por isso que nós somos abençoados com o que nós aprendemos, né, com a teologia sistemática, né, que é chamado de a graça comum. Deus contém o mundo de não ficar pior, é a graça comum de Deus, né? O sol que nasce, a chuva que cai, é um presente que Deus dá a todos, é Deus cuidando de todos nós. E a graça comum, ela também nos cerca, nos impedindo de levar o mundo em chamas. Mas nós, além da graça comum, nós também temos a graça salvadora, a graça especial que é trazida pelo Senhor Jesus. E é esse que consegue refrear a nossa cobiça. E Tiago aqui segue na sua exortação a respeito da tentação, e ele vai falar então que a tentação, ela não pode provém de Deus porque ela nasce em nós. É em nós que nasce os desejos, é a responsabilidade no fim de todas as coisas, é nossa. Isso é de novo uma coisa que parece ser conflituosa com a Bíblia. Mas Deus na Bíblia fala que Ele é todo poderoso e Ele pode fazer tudo, Ele é responsável por tudo, mas ok, Deus pode tudo, mas eu sou responsável pelas minhas coisas, pelo que eu faço, mas não é Deus que pode todas as coisas, não é Deus que já disse todas as coisas, como eu posso ser responsável por algo? Exato, essas ideias parecem ser conflitantes, mas a Bíblia apresenta as duas. Deus, Ele decretou todas as coisas, mas a responsabilidade dos seus atos é sua. Se nós formos para o céu, se nós formos alcançados por Jesus Cristo, isso é um presente de Deus. E se nós formos lançados ao inferno, isso daí é uma consequência nossa, do nosso pecado. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Se somos salvos, é graça de Deus. Mas se nós somos castigados, nós merecemos. É isso. É simplesmente isso que a palavra de Deus diz a respeito. E aqui Tiago está dizendo, nós é que somos responsáveis pelas nossas cobiças. Nós é que nos deixamos ser atraídos e seduzidos. Então não venha colocar a culpa em Deus. Não venha dizer que Deus me tentou. Não venha dizer que Deus me levou a pecar. Não, Deus não pode fazer isso. Deus é santo, Deus é perfeito. Então, Tiago continua aqui dando mais um exemplo, e aqui ele traz a ideia de a cobiça como uma mulher. E essa mulher encontra um caminho propício para cometer o seu pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera um filho. E esse filho é como a morte, que mata o pai. Né, irmãos, de novo, muitas vezes a gente se engana, acha que o nosso pecado aqui só vai ninguém vai ver, não dá nada isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso aqui, ó, trancado no meu quarto, no escuro. Meus pais não estão vendo o que eu estou acessando. Minha esposa não está vendo o que eu estou acessando. Meu marido não está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém está vendo. Isso aqui não vai aparecer nem na conta de débito lá do cartão de crédito. Isso aí não vai ter histórico. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas a verdade é que isso nos mata. E isso aqui, Tiago está escrevendo para crentes, ele não está dizendo de uma morte espiritual, ele não está dizendo de uma morte que vai levar para o inferno, mas ele está falando dessa morte que nos corrói ainda aqui. Mesmo nós salvos, nós temos que tomar cuidado para nós não nos afastarmos de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não nos esfriarmos, nós temos que tomar cuidado para não esmorecermos na fé. Mas nós devemos continuar firmes, perseverantes, seguindo essa caminhada, essa corrida nesse estádio, em busca dessa coroa. Porque nós entendemos que nós já fomos separados por Deus, que nós já recebemos a remissão dos nossos pecados e que nós sonhamos com a glória eterna. Então, irmãos, aqui nós temos que entender, então, irmãos, que nessa manhã a nossa cobiça, os nossos desejos, nós devemos entregar diante de Deus. Nós devemos colocar em submissão a Deus. O próprio Martinho Lutero, ele diz que nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele crie um ninho.
a gente não tem como se livrar hoje dos nossos ímpetos maus. Nós não temos hoje como evitar a nossa carne pecaminosa, mas nós podemos resfriar, nós podemos levar eles cativos a Deus e orar. O próprio Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso, né, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoados, e nos livra do mal, não nos deixeis cair em tentação. Jesus já nos ensinou, no momento do aperto, no momento em que a cobiça coçar, no momento que você for tentado, clama a Deus. Mas por que nós ainda insistimos em cair? Por que nós ainda insistimos em nos deixar levar? Porque nós preferimos nos dobrar a outros ídolos. Nós não confiamos na obra perfeita de Jesus. Nós confiamos em Jesus para algumas coisas, mas para outras, o que importa é o que eu acho que é bom. Para outras, mesmo que Deus diga algo, o que importa é o meu querer, é o meu desejo. E nós não colocamos todas as coisas diante de Deus. Nós preferimos ser os nossos próprios ídolos. Nós preferimos enchermos-nos os nossos egos. Nós preferimos fazer a nossa vontade seja feita na terra, não a de Deus. E é por isso que nós temos que nos dobrar diante de Deus e clamar, pedir perdão, reconhecer que Jesus Cristo, Ele sim é o nosso fiel e suficiente Salvador e Senhor, e tomar posse disso, porque Ele nos garantiu que Ele nos salvará das tentações. O próprio Jesus Cristo foi tentado, tanto no deserto e depois no Monte das Oliveiras ali, Ele clamou a Deus, Pai, se for possível, afasta-me esse cálice. Mas Ele preferiu ser obediente, e uma obediência que o humilhou, uma obediência que o esmagou, que o levantou naquela cruz. A pior morte que poderia sofrer uma pessoa naquela época, a morte que nós deveríamos ter sofrido, Jesus sofreu no nosso lugar. E quando nós aqui podemos achar, mas Deus não sabe o que eu estou passando, Ele sabe. Ele caminhou nessa terra, Ele se compadece da sua dor, Ele entende a sua dor, a sua cobiça, o seu desejo, a sua tentação, Jesus também passou. Mas Jesus permaneceu firme nos seus propósitos, Jesus permaneceu firme na sua caminhada com Jesus. E é nessa confiança que nós temos que nos lembrar, irmãos. Quando vier o desejo, quando vier a tentação, lembrar que nós sim somos responsáveis e clamar a Deus. Deus, me ajuda, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais ter esse pensamento passando na minha mente. Deus, por favor, me ajude. Essa semana a gente viu um crime horroroso aí de um pai que abusou o próprio bebê e o bebê morreu. Isso é uma lástima. E quando a gente começa a pensar nisso, será que esse homem do dia para a noite fez isso? Irmãos, Satanás ele é especialista em nos levar cada vez mais longe de Deus, e nós não temos mais limites, nós não nos saciamos mais naquilo que é convencional, nós queremos cada vez mais perversidades. E eu não digo nem em relação apenas ao sexual, em relação também à questão financeira, nunca é o suficiente. O tempo que eu tenho aqui de lazer não é o suficiente, eu tenho que ter mais. Aqui trabalhar aqui nada, eu tenho que priorizar aqui os meus desejos, o meu lazer, a minha preguiça. Cada um sabe onde sofre, cada um sabe em que altar tem levantado e idolatrado. Cada um é que sabe. O que cabe a nós é apresentar esse ídolo para Deus e falar, Deus, eu não quero mais, quebra esse ídolo da minha vida. Amém, irmãos? Nós temos que ter os nossos olhos voltados para o que Jesus fez e aquilo que Ele venceu. E em contrapartida, né, em relação à cobiça, em relação aos desejos e o pecado consumado que gera a morte, Tiago aqui continua nos exortando e dizendo, não vos enganeis, não vos enganeis. E aqui ele não está falando de novo para um público que não é crente, não, ele fala, meus amados irmãos, essa mensagem é para nós, essa mensagem não é para o vizinho que ficou em casa que é não crente, essa mensagem é para nós. E ele fala tudo isso em amor. Muitas vezes a gente acha que o sermão é pesado, a gente chega em casa e fala assim, você viu o que o pastor falou? Você viu o que ele pregou? Ele está falando de nós aqui, ele visitou a gente essa semana aqui, ó, já está pregando ali, ó, para a gente ali. É claro que ele está pregando para você, está pregando para todo mundo. Todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Irmão, se você está lendo a palavra de Deus e você não está sendo incomodado, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. A questão é como nós temos reagido a esse confronto, como nós temos
ouvido a palavra de Deus? Nós temos ignorado ou nós temos levado em consideração aquilo que Deus tem falado com nós através da sua palavra, através dos seus líderes? O que nós temos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? E Tiago agora ele acabou de dizer então os atributos de Deus negativo, aquilo que Deus não tem. Deus não tem o mal. É um atributo de Deus. Deus não tem maldade. Deus não tem a capacidade de nos tentar, porque ele não tenta ninguém. É um atributo de Deus negativo. E agora então ele vai apresentar os atributos positivos de Deus, aquelas coisas que Deus possui. E ele começa: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Começando então, no 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Esse termo aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito, é na verdade uma redundância que Tiago aqui ele busca dar ênfase e ele busca dar peso justamente nisso de que tudo aquilo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é de presente de Deus, tudo aquilo que é deleitável, tudo aquilo que é prazeroso vem de Deus. Todas as coisas boas provêm de Deus. Se todas as coisas impuras provêm de baixo do nosso coração e nós trazemos o mal para o mundo, Deus é ao contrário, Deus é o oposto. Tudo aquilo que é perfeito, tudo que é bom provém do alto. E mais uma característica que Tiago aqui dá sobre Deus: Deus está no alto, Deus é soberano. É uma posição de um rei que olha os seus súditos e que provê para aqueles súditos as dádivas, os tesouros. É nesse sentido. E Tiago, mais uma vez, ele vai dar mais uma ilustração da natureza. Ele chama então Deus de descendo do Pai das luzes. E antes de trazer então essa relação da natureza, eu gostaria de nos atentar aqui para a palavra descendo. É interessante que ele não está falando que Deus desceu. Ele não está falando que Deus irá fazer, não. Ele está dizendo aqui, ele está usando uma palavra que dá aquele sentido de continuidade. Deus, ele permanentemente, ele está derramando. Ele está fazendo descer os seus tesouros. Ele está fazendo descer as suas bênçãos. E nós temos hoje a oportunidade de ouvir falar do ápice da sua obra, do ápice das suas boas dádivas, dos seus dons perfeitos, que é Jesus Cristo. Nós hoje aqui nós estamos louvando a um Deus que se derramou de maneira perfeita e completa na forma do seu Filho Jesus e foi entregue por nós. E hoje nós estamos aqui recebendo de Deus ainda a sua palavra, recebendo de Deus, ministrada através do seu Espírito Santo sobre nós. E Deus continua, Deus não cessa de abençoar o seu povo. Como eu já disse, a graça comum e a graça salvífica, Deus continua abençoando o mundo. E ele vai chamar então Deus de o Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago aqui então vai relacionar Deus como o autor das luzes, né? Como Deus mesmo lá no início de tudo, Gênesis, chamou a luz à existência e depois chamou o sol para brilhar de dia, a lua e as estrelas à noite. Deus é o Pai das luzes. Deus é aquilo que nos ilumina, Deus é o autor daquilo que nos faz ser capaz de enxergar, de ver. E o interessante, irmãos, é que mesmo Tiago relacionando Deus como a fonte da luz, sendo o Pai do sol, das estrelas, né, da lua, tem uma característica que todas essas coisas possuem, que é o quê? Elas se movem, né? Elas estão em constante movimentação e elas mudam. A lua muda de fases, as estrelas nascem e morrem, o sol também é uma estrela, então um dia ele vai deixar de existir, vai se apagar. Mas uma coisa aqui que ele traz aqui em questão é essa questão de existir variação ou sombra de mudança. Outra ideia que Tiago lança aqui é a respeito do relógio de sol. Quando nós temos essa relação com o relógio de sol, a gente vê que é o quê? Conforme o sol se movimenta, a sombra muda. E diferente das coisas do mundo, diferente dessas coisas que são transitórias, Deus é imutável. Deus, ele não muda. E é nessa confiança de novo. Por que nós temos que aprender as características de Deus? Por que nós temos que aprender mais a respeito de Deus?
Porque quanto mais nós nos aprofundamos a respeito de quem Deus é, mais esperançosos, mais confiantes em Deus nós somos, mais fiéis nós podemos ser, porque, irmãos, isso foi uma coisa que mudou muito a minha forma de pensar, foi quando eu entendi isso, Deus é imutável. Isso por quê? Porque Deus está separado. Deus não sofre a influência do tempo, Deus está fora do tempo. Se Deus é imutável, então Ele não pode mudar. Ele não muda, Ele é perfeito. Ele não pode ser aperfeiçoado porque Ele já é perfeito. E isso que me ajudou muito foi entender a santidade de Deus. Por Ele ser separado, por Ele ser intocável, por Ele ser santo, todo bondoso, e eu ter a consciência de que Ele não muda, eu posso confiar nele. Porque se Ele escolheu me amar, Ele não vai mudar. Se Ele escolheu me salvar, Ele não vai mudar. Irmãos, isso de novo, né? Quantas vezes nós, no nosso dia, nós não temos picos, né? Altos e baixos. E essa semana, irmãos, eu passei uma luta que a minha esposa depois até falou que ela estava rindo de mim, enquanto eu estava ali gemendo de dor. Tamanha, e cara, como terça-feira foi difícil para mim. Acordei bem, preparei meu café para ir trabalhar, tudo, de repente, comecei a sentir uma dor no rim. Meu Deus do céu. Deixa eu até tomar água aqui, porque eu estou com medo de pedra. Né? Meu Deus do céu, irmãos. E eu comecei a sentir uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. E é impressionante. Eu acordei bem, de repente, eu comecei a sentir uma dor terrível, tive que ir para o hospital, vim aqui para o Abington, tomei 2 doses de morfina. Graças a Deus eu expeli a pedra lá mesmo, e como eu já estava com a morfina na veia, eu não senti nada, graças a Deus. Né? Mas aí eu cheguei em casa às 3 horas da tarde, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não estivesse gemendo de dor no hospital há poucas horas. Irmão, nós não somos assim na nossa vida cristã? Tem hora que a gente amanheceu bem, na fé. Tá louvando Cassiane, tá felizão, né? E de repente você chega no carro, já vê o pneu murcho, já começa a falar, ô diabo, já começa, meu Deus do céu, vou ter que parar no AUA, já estou atrasado, agora vou ter que encher o pneu, o meu filho que não sai na hora certa, eu vou ter que levar. A gente é isso, a gente é oscilante, a gente está bem, está mal, a gente acorda com saúde, de repente está gemendo de dor de pedra no rim. Mas isso é uma coisa que nós vivemos e que, graças a Deus, Ele não vive, Ele é perfeito, Ele é imutável. Nós podemos confiar na obra dEle, porque depois que Ele nos gerou no nosso coração, um coração de carne, não de pedra, nós podemos confiar de que Ele é fiel para cumprir os planos dEle. Porque nós não estamos aqui, de novo, como eu já disse, fazendo algo para alcançar algo. Não, nós estamos aqui gratos pelo que Deus já fez. A gente estava aprendendo alguns dias, né, a respeito de salvação por obras. Tiago traz isso, da salvação por obras. E no final das contas, irmãos, não somos salvos por obras, mas a obra de Jesus. Não é a nossa obra que nos salva. Nós somos incapazes de segurar na mão de Deus. É Jesus, sendo Deus perfeito e homem perfeito, que Ele nos agarra e nos salva. Então, diferente de uma luz que a sombra é projetada e a sombra muda conforme o tempo, Deus não muda. E Tiago aqui agora ele vai de novo usar a palavra gerar. Há pouco tempo atrás ele falou que a cobiça gera o pecado e gera a morte. Agora ele vai dizer o que Deus gera. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Uma coisa que é importante a gente entender um pouco melhor, que às vezes foge da nossa realidade no dia a dia, é essa questão das primícias, né? Porque a primícia naquela época, né, que o povo era muito relacionado com o trabalho no campo, né? Então tudo aquilo que vinha primeiro de bom era entregue como oferta. O gado, as ovelhas, né, os cordeiros, era escolhido o que era de melhor e era entregue em sacrifício. Todo mundo aqui recebe um salário, né? E até mesmo uma nota de $100 amassada nós quer. Não tem essa de uma nota de $100 melhor que a outra. Se é $100, é $100. Não sendo falso, fala porta suja. Né? Não me importa. $100 é $100. E muitas vezes a gente perde essa consciência do que é a primícia. O que é primícia para Deus? E esses tempos atrás eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias, e ele falava, né, de como foi a conversão dele, como ele se tornou obreiro, como ele se tornou pastor. E ele falou que ele estava
ainda muito jovem, conversando com um presbítero da igreja, e ele falava dos planos dele, dos sonhos dele que ele tinha, de que ele também era um homem muito pobre, mas que ele pôde ter acesso a um pouco de educação, e ele falou que ele queria fazer, acho que era direito, se eu não me engano, e que ele queria poder dedicar a vida dele como um prefeito, alguma figura pública assim no meio da política, e que o sonho dele era que um dia depois, então, ele pudesse servir a Deus de uma maneira mais integral, mais presente. E aquele presbítero sabiamente falou assim: ok, você quer se melhorar, você quer crescer na vida, tudo isso, mas você vai fazer tudo isso para depois entregar o resto para Deus? Você vai fazer tudo isso para depois entregar somente a sua velhice à obra? Por que você já não começa isso agora? E aí o pastor Hernandes, ele falou que aquela palavra daquele presbítero ali abriu a mente dele e falou assim: cara, se eu estou com desejo de servir a Deus, por que eu não começo isso hoje? Por que eu não dou a primícia das minhas forças? Por que eu não dou a primícia dos meus tempos? Por que eu não dou a primícia do meu talento? Se eu gosto de discursar, em vez de eu discursar em um palanque político, por que eu não vou discursar a palavra de Deus para a igreja? Por que eu não vou discursar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem? Se eu gosto tanto de leis, por que eu não me dedico à lei de Deus, para aprender a lei de Deus? Se eu quero tanto servir a Deus, por que eu tenho que esperar tanto tempo para servir? Por que eu não começo agora? E muitas vezes a gente também está assim, a gente veio para a América para ter uma vida melhor, está na correria do dia a dia, está correndo para ser uma pessoa melhor, para ter mais tempo. Ah, não, Deus, me dá recursos para abençoar a igreja, eu quero me dedicar mais à missão, me dá recursos para que eu possa ter mais tempo livre, que eu possa botar os peões para trabalhar e para que eu possa de casa controlar os negócios e poder me dedicar a Deus. Mas e se esse dia nunca vir? E se a sua companhia nunca crescer? Você vai passar a vida limitando as coisas de Deus pelas suas circunstâncias? É isso? É isso que nós escolhemos? Não é isso que é primícia diante de Deus. A palavra de Deus diz que jovens, vocês são fortes porque Deus os escolheu. Se você tem tempo disponível, dedique-ele a Deus. Você que é jovem, se dedique à palavra de Deus. Quantas vezes muitos aqui se converteram na juventude ou depois de adultos e falam: eu desperdicei minha juventude fazendo tanta besteira. Nós temos o privilégio de termos filhos na igreja, e muitas vezes nós negligenciamos eles, falando assim: ele tem o tempo todo da vida dele para se converter, para escolher. Moleque é assim mesmo, não quer ir, não vai. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes eu também já não ouvi, casos de pessoas que clamaram a Deus para ter filhos e depois deixaram de ir para a igreja porque o filho não acorda cedo para a escola bíblica, Então, eu só estou indo para o culto e olhe lá, Quantas vezes nós não negligenciamos aquilo que devia ser primazia para Deus e nós deixamos de lado? Mas não, aqui Deus, Ele nos escolheu para ser as primícias dEle. E Ele vai falar que Ele fez isso segundo o querer dEle. De novo, não é algo que provém de nós, é algo que proveio dEle. Deus Pai, Ele já planejou tudo, desde antes da eternidade. Ele já decretou todas as coisas antes da eternidade. Através do seu Filho Jesus, Ele cumpriu todas as coisas. E hoje, através do Espírito Santo, Ele nos toca, Ele nos regenera. Nós somos alcançados por Deus, pelo Deus triuno, o Deus da salvação. E como que Ele nos gera? Através da sua palavra, através do Evangelho. Irmão, é impossível você vencer sua cobiça, é impossível você vencer a sua tentação longe da palavra. É impossível você querer crescer longe de Deus. É aquela musiquinha que a gente canta para os nossos filhos, Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não tem outro jeito. É esse o meio. É a palavra da verdade. E é impressionante quando nós vemos que Jesus é apresentado como Logos. Jesus é a própria palavra de Deus. É através de Jesus que todas as coisas foram feitas. É para Jesus e por Jesus que todas elas aconteceram. E é através de Jesus que nós somos gerados. É através do seu Filho Jesus, pendurado na cruz. É através do sacrifício dele que nós fomos alcançados. É através do Espírito Santo que temos esse coração trocado. E é por conta dessas coisas, irmãos, que
nós podemos hoje estarmos aqui, crentes em Deus, confiantes em Jesus, não nas nossas obras, não na nossa força, até porque se depender de nós, é como eu disse, nós vamos dedicar o resto, nós vamos dedicar aquilo que nos sobra. Mas o que Tiago nos ensina hoje, nessa manhã, é que o problema do nosso pecado é nosso, mas Deus nos garante a restauração, Deus nos garante a regeneração, Deus nos garante que seremos chamados de primícias através do seu Filho Jesus, através da sua palavra da verdade. Então, irmãos, eu gostaria nessa manhã de fazer esse apelo a você. Clame a Deus, busque. Jesus nos ensinou, né? Livra-nos da tentação, resgata-nos, salva-nos. O apóstolo Paulo ele também fala que nenhum homem é tentado a mais do que pode suportar. Deus já nos garantiu de que Ele é fiel e justo para nos dar apenas a cruz que nós conseguimos carregar. A questão, de novo, é aonde nós estamos depositando a nossa força, no nosso braço ou na obra de Jesus. Enquanto nós vivermos as nossas vidas sozinhos, enquanto nós buscarmos soluções em nós mesmos, nós iremos falhar. Isso nós vemos desde o início do mundo. O homem caminhando sozinho caminha para a perdição. Mas se nós formos diligentes, se nós formos fiéis, aquele homem que dedica de dia e de noite na palavra de Deus, nós então seremos achados como as primícias, aquela obra que foi separada para o deleite de Deus. Amém, irmãos? É com essa palavra que eu gostaria de encerrar aqui nessa manhã, né, fazendo esse alerta de que nós devemos buscar na palavra de Deus, buscar no Evangelho, buscar viver essa vida, caminhando diante de Deus, para que nós possamos encontrar forças para vencer o tentador, que é através da palavra de Deus que nós vamos tirar forças para sermos aprovados até o dia final. Amém? Gostaria então de chamar a equipe de louvor a estar à frente aqui, se preparando para o louvor. Gratos a Deus pela sua obra, pela sua palavra. Eu gostaria de orar com vocês agora, irmãos, clamando para que Deus venha gerar esse coração em nós, que nós possamos ser de fato chamados à primícia de Deus. Amém? Amado Deus, amado Pai, Senhor, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito a sua obra de maneira que muitas vezes nós não entendemos, nós nos questionamos, nós nos perguntamos, Senhor, por que tais coisas acontecem, por que tragédias ocorrem tanto no mundo. Deus, não nos deixe cair na tentação de atribuir ao Senhor o mal, ó Pai, mas nos ajude a encontrar em Ti a salvação, ó Pai, a buscar em Ti a resposta, a buscar em Ti, ó Deus, o conforto, ó Pai, a buscar em Ti a salvação. Se tantas coisas acontecem de ruim, é porque todas essas são consequências dos nossos pecados. Nós não simplesmente abandonamos a Ti e mudamos a nossa carne, ó Pai, para uma carne pecaminosa, mas a natureza também foi alterada pelo pecado no mundo. E é por isso também que há tantas tragédias, tantos terremotos, tantas inundações, ó Pai. O pecado entrou e corrompeu tudo, Senhor. Todas essas coisas são consequências do pecado. Mas nós somos gratos a Deus, a Ti, ó Pai, ao Seu Filho Jesus, que veio para resolver todos esses problemas, Senhor. Teu Filho Jesus é o Cristo, que morreu e foi ressuscitado, Pai, e que está contigo agora, intercedendo por nós. Pai, por favor, que o Teu Espírito Santo continue fazendo a obra em nossos corações, que o Teu Espírito Santo continue nos agindo em nós, ó Pai, nos fazendo perseverar, nos fazendo caminhar, ó Pai, diante de Ti, para que nós possamos então receber essa coroa da vida eterna, para que nós possamos então ser a primícias da Tua criação, Senhor. Nos ajude a caminhar, ó Pai, na palavra da verdade, que nós possamos continuar, ó Deus, andando na Sua missão, ó Deus, participando desse Seu plano de salvação para o mundo, que o Senhor está separando um povo. Nos ajude, ó Deus, a vivermos conforme a Tua vontade e parecermos cada vez mais contigo, Senhor.
Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, grato oramos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de convidar vocês, então, a se levantar e, junto com a nossa equipe de louvor aqui, louvarmos a Deus pela sua obra que Ele já cumpriu em nossas vidas e que nós possamos seguir andando até alcançar essa coroa. Amém? Amém. Calmos, serenos. A palavra de Deus traz isso para as nossas almas. Serenidade. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais oportunidade. Obrigado por mais esse momento de louvor e adoração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos fortalecido, debaixo da Tua soberana vontade. Que o Senhor possa receber esse culto, Pai, como um aroma suave, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nessa semana que se inicia e que nós possamos, Pai, cada vez mais confiar em Ti e não em nós mesmos. Continua, Pai, a nos conduzir conforme a Tua soberana vontade, Teu soberano querer. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém, irmãos, podem todos tomar o seu lugar. Antes de encerrarmos, gostaria de lembrar mais uma vez das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estejam engajando lá, irmãos, de novo, não para fazer a nossa igreja conhecida, a bandeira da igreja presbiteriana, mas o nome de Deus conhecido, né? Deus tem nos dado a bênção de ter irmãos que estão agora mais dedicados a essa área das multimídias, né? Então, quando você receber uma mensagem lá no grupo, divulga, irmão, ajuda o povo, divulga, né? Vamos fazer esse ministério aí caminhar. Também, se você está visitando a igreja, se você quer saber mais a respeito do que nós entendemos, como nós cremos a Bíblia, nós temos o curso Caminhando com Jesus, que são 3 aulas. Nós temos ele tanto online quanto presencial. Se você quiser receber uma visita, se você quiser ter esse tempo conosco, por favor, entre em contato com a gente. E também temos um curso um pouco mais aprofundado sobre o que a igreja pensa, né, que é o Nova Família, que são 6 videoaulas, também todas online, que são ali para entender o que a igreja acredita, o que a igreja City Key Philly acredita. E para os membros e também para não membros, quem quiser vir e aprender e servir, nós temos a Escola de Servos,
que é o lugar onde nós temos estudos bíblicos, que é o lugar onde nós vamos nos debruçar mais sobre a visão da igreja, sobre passagens bíblicas mais difíceis, como nós interpretamos, como nós entendemos. Esse é o lugar, irmão. Se você gosta de estudo bíblico, sexta-feira sim, sexta-feira não, às 8 horas, nós estamos aqui reunidos. Irmãos, queria ser grato a vocês que têm suportado essa igreja em oração, têm suportado em oração o Ministério de Adolescentes. Ontem a gente teve, né, o Caio teve conduzindo o Ministério de Adolescentes. Eu vi algumas fotos, foi bênção, estava de casa lá orando. Sei que os irmãos também estavam suportando os irmãos em oração, né? Irmãos, tragam seus filhos, encorajem seus filhos a trazerem os amigos, porque nós temos que alcançar essa galera, né? Deus tem chamado um povo para si, desde as crianças, os adolescentes, os adultos, os velhos, Deus não despreza. Então nós não podemos desprezar, nós temos que ser zelosos com eles. E eu também, antes de encerrar, gostaria de chamar aqui a irmã Gisele, que ela vai trazer um convite para nós. Amém, irmãos. Bom, a igreja sabe que eu sou missionária da Jocum, ou a grande maioria sabe. Estou servindo nesse momento na base da Jocum aqui na Filadélfia, que em inglês a gente fala YWAM. A Jocum é um movimento global cristão que está comprometido com o cumprimento da grande comissão, que está lá em Mateus 28:19, quando Jesus disse aos discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. E o lema da Jocum é fazer discípulos, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, ou seja, fazer discípulos que fazem discípulos de Jesus. E a Jocum tem um programa, ou uma escola, que se chama ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. É uma escola de 4, 5 meses, em tempo integral, e a gente vai fazer aqui em março, no final de março. Mas nesse próximo final de semana, vai começar na sexta-noite, 24, 25 sábado e termina no domingo, a gente vai ter uma experiência de ETED, ou em inglês é DTS, é a mesma coisa, só porque está em inglês, mas é Escola de Treinamento e Discipulado. O que é essa escola? É para você conhecer mais a Deus através da palavra, você buscar crescer no seu relacionamento com Jesus, e com isso você desenvolver o seu caráter cristão e estar equipado para você cumprir os propósitos de Deus na vida de cada um de nós. Esse é o objetivo da ETED. E se você se sentir desafiado, eu trouxe alguns flyers para entregar para vocês. Aqui tem o contato, tem o nosso e-mail, tem um número, mas eu também posso dar informações. Isso não é só para adolescentes e jovens, é para qualquer pessoa, em qualquer idade. E também não significa que, se você fizer a escola, você vai se tornar um missionário da Jocum. É a porta de entrada, realmente é a porta de entrada para ser um jocumeiro. Mas é uma experiência impactante na sua vida. Eu posso dizer porque eu já fiz, senão não seria missionária da Jocum. Deus pode falar poderosamente ao seu coração, e você pode se sentir chamado, sim, para um ministério de tempo integral, ou aonde quer que Deus te leve, no seu trabalho. Deus pode falar poderosamente com você, porque vai ser um momento de você buscar Deus, buscar na palavra do Senhor, crescer no seu relacionamento com Jesus, que é a chave para você ser discípulo dele e poder fazer novos discípulos. Então, se você se sentir desafiado, fala comigo. Vai ser dia 24, a sexta-feira, vai ser em inglês e espanhol. Você pode acessar ou falar comigo. Muito obrigada, Deus abençoe. Meus irmãos, tem mais alguma coisa? Oh, verdade, irmãos. Olha, essa semana parece que teve 30 dias para mim. Tão comprida que ela foi. Eu já nem lembrava, mas a gente teve essa bênção aí mesmo, que o irmão Caio lembrou a gente, do Felipe e da Débora, que essa semana ganharam um nenezinho, né? Como que chama nenezinho? A Manuela, é verdade, a Manu, né? Tão amada, né, na barriga da Débora, e ela já nasceu, graças a Deus, né? E aquilo, como na vida do crente nada é fácil, né? Teve algumas dificuldades, mas Deus deu a vitória, né? Então, vamos ter um momento agora de oração, gratos a Deus pela vida da Manu. Oi?
Sim. Aham. Uhum. Sim. Não, vamos orar então. Ô Danilão, vem orar aqui por nós, pelo Felipe. O Danilo já foi um canal de bênção na vida do Felipe aqui, já passou serviço para o Felipe, né, algumas vezes. Né, a gente conheceu o Felipe através da vida do Danilo. Vamos ter esse momento agora de lembrar da Débora, lembrar da Nenezinha. Gratos a Deus, porque Deus nos deu o dom da vida para Manu. E clamar a Deus porque o Senhor tenha misericórdia da Débora e que possa trazer uma breve recuperação para ela. Querido Deus e amado Pai, nós como igreja, Senhor, queremos levantar um clamor e interceder pela vida desse casal, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra diz, ó Pai, que tudo que colocarmos diante do Senhor e confiarmos, ó Pai, sabemos que o Senhor apazigua toda a tempestade e pedimos, ó Pai, pedimos, por favor, Senhor, continue cuidando da Débora e do Felipe, que essa pressão dela baixa, que tudo venha normalizar, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem planos e conduz, e pedimos no nome de Jesus, ó Pai. Como foi pregado aqui nesta manhã, Senhor, na nossa limitação, oscilação, mas por favor, o Senhor não muda, ó Pai. As Tuas promessas são verdadeiras, e o Senhor conhece tudo aquilo, ó Pai, que passa no nosso coração e no plano de cada família. E nós entregamos essa família no Teu altar, no nome de Jesus. Cobrimos com todo o nosso coração e pedimos que o Senhor, ó Pai, continue visitando ela lá naquele leito. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês agora no caminho de volta. As irmãs que puderem, veja se tem a possibilidade de ajudar a Débora lá. Vamos estar orando, né? Que Deus possa abençoá-la para que seja o mais breve possível esse momento na vida deles. Amém? Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo, uma boa semana. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu